torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje iremos fazer o pré-jogo de Vasco da Gama e São Paulo, jogo que acontece hoje em São Januário. O Vasco recebe a equipe de São Paulo. O jogo vai acontecer aí na parte da noite às 8h30, com transmissão da Record TV e também da Cazé TV. Então fica ligadão aí para vocês sintonizarem, né, e não perderem esse grande jogo, né, um clássico do futebol brasileiro, São Paulo e Vasco da Gama. O Vasco da Gama firme na briga pela Libertadores e o tricolor paulista também com chances reais aí, né, de uma classificação para uma pré-Libertadores, né, assim como o Vasco da Gama. Sabemos aí que uma fase de grupo é muito difícil, mas enquanto tiver chances matemáticas, né, os clubes têm o direito de acreditar, né, têm o direito de sonhar, né, o torcedor também tem todo esse direito. E a gente vai fazer aqui um pré-jogo, né, para falar do provável Vasco, né, que vai enfrentar a equipe do São Paulo, né. Eu ia falar aqui o que o Vasco tem que fazer para ganhar, mas não tem nem necessidade de eu falar isso, né. O que o Vasco tem que fazer é performar, né, como vem performando nos últimos jogos, jogar, ir para cima de São Paulo, não respeitar o tricolor paulista, ser um time agressivo, um time que vai para cima ali, né, sobe as linhas, tenha muita agressividade, seja vertical e tenha também uma boa efetividade nas finalizações, que bote a bola na rede, as bolas na rede, né, para a gente conseguir aí um placar, para não ter sofrimento, né. Eu tenho uma convicção que esse jogo o Vasco vai conseguir aí fazer de 2 gols para cima, né, sendo aqui muito otimista. E o meu placar para esse jogo, desde já, vai ser Vasco da Gama 3, São Paulo 1. Mas não descarta aí uma possível goleada em cima da equipe de São Paulo, né, com todo respeito ao São Paulo, né, que é um gigante do futebol brasileiro, né. São Paulo, estando numa boa fase ou numa má fase, nunca vai deixar de ser esse gigante, né, um campeão de Liberta, um tricampeão mundial, um time muito respeitado aí, né. Só que quando se trata de enfrentar o time que tem a Cruz de Malta aqui, né, e essa faixa vertical, o São Paulo acaba tendo ali, né, um certo receio, né, e também passa um filme de terror na cabeça dos jogadores e também dos torcedores de São Paulo, né, até porque o Vasco da Gama tem um histórico, né, muito positivo contra o São Paulo, né. O Vasco já venceu o Campeonato Brasileiro em cima da equipe do São Paulo, né, o título de 89 do Gigante da Colina, o bicampeonato com gol de Sorato, né, lá no Morumbi. E nos confrontos diretos, né, é muito disputado, muito acirrada disputa entre São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo. Ano passado, se eu não me engano, o São Paulo estava à frente ali com uma vitória a mais nos confrontos diretos. Se eu não me engano, era 45 vitórias de São Paulo vezes 44 do Vasco da Gama. A diferença ali era de uma vitória. E o Vasco da Gama acho que tem a possibilidade, ou até mesmo já até passou, né, o São Paulo, porque o Vasco ano passado empatou e ganhou um jogo, e esse ano o Vasco da Gama já ganhou um lá no Morumbi. Então acho que o Vasco já está na frente nos confrontos diretos contra a equipe de São Paulo, né? Então, com todo respeito aos gigantes
São Paulo, né? Aqui é Vasco da Gama, um dos gigantes também do futebol brasileiro, né? E o São Paulo não tem aí boas recordações quando se trata de Vasco, né? Os confrontos diretos aí, o histórico é totalmente favorável ao Gigante da Colina. E a gente vai falar aqui da provável escalação do Vasco, né? O técnico Fernando Diniz voltou, cumpriu suspensão, né? Tinha sido expulso no jogo contra a equipe do Fortaleza e cumpriu suspensão no jogo contra o Bragantino. O Diniz agora voltou e vai estar à beira do campo nesse jogo contra o São Paulo, lá em São Januário. Outro jogador também que voltou foi o Ryan, tinha sentido dores e desfalcou o Vasco contra a equipe do Bragantino lá em Bragança Paulista. O Ryan está de volta, né? E a tendência é que o Ryan vai ser titular no lugar do Berrete. O Berrete vai voltar para o banco e vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. E a gente vai falar aqui também muito do São Paulo, né? Que o São Paulo vem aí com 3 zagueiros, né? O técnico Hernan Crespo tem aí algumas ideias, né, bacanas para tentar neutralizar o Vasco da Gama, e a gente vai tentar aqui explicar um pouco o que o Crespo vai fazer ali, qual vai ser a escalação do São Paulo para tentar somar pontos, né, em São Januário, né? De repente um empate seria muito bom ali para São Paulo, né, que disputa a vaga direta ali da 8ª colocação com o Vasco da Gama, né? Seguraria o Vasco ali com 43 pontos e somaria 42 pontos, né? Chegaria a 42, porque atualmente São Paulo tem 41, o Vasco tem 42, com um pontinho ali chegaria a 43 pontos e seria um resultado trágico para o Vasco. A gente vai falar um pouco dessa formação que o São Paulo vem, né? E vamos dar aqui a provável escalação e a formação do Vasco também, né? E mais algumas novidades aí. E passa aquela força, cara, dá aquele like aí, compartilha o vídeo aí para aumentar o nosso alcance aqui na plataforma do YouTube. Compartilhe em todas as suas redes sociais esse vídeo para chegar a mais vascaínos como você, beleza? Falando aqui da formação do Vasco da Gama, o Vasco vai naquele tradicional 4-3-3, né? Com o Léo Jardim, o Extra, Robert Renan, Piton, PH. No meio de campo, o Barros. A tendência é que o Tietê tenha continuidade aí no time titular, né? Ou de repente o Diniz possa sacar o Tietê e entrar com o Hugo Moura, né? É uma das possibilidades aí que o técnico Fernando Diniz tem à sua disposição, né? Ele pode entrar com o Tietê, né? Para uma qualidade melhor ali na saída de bola, né? Tem um meio de campo ali com um pouco mais de qualidade, né, no passe. O Tietê é um jogador mais criativo, né? Ajuda muito na criação de jogadas. Também ajuda o time ofensivamente, né? O Tietê é muito versátil, está em todas as partes do campo ali, né? Já o Hugo Moura, aquele cara muito defensivo, né? Quando ele joga junto com o Barros, a cabeça de área do Vasco ali fica muito forte, a zaga fica muito protegida ali, né? Parece até um muro de Berlim, o Tietê e o Barros junto. É sensacional. Eu particularmente preferia o Hugo Moura junto com o Barros, porque eu gosto de um time muito compacto, uma defesa muito segura. Eu não importo muito com a criação de jogadas, né? Que o time vai ter ali uma qualidade melhor, um passe, numa criação de jogada, que é o que o Vasco ganha com o Tietê de titular. Eu preferia o Hugo Moura, porque eu sou fã de zagas que não são vazadas, né? E quero que o Robert Renan e o Cuesta fiquem muito mais tempo do que já estão sem ser vazado aí, né? E iria de Barros e Hugo Moura. Essa é a minha opinião. O Cuesta e o Robert Renan já estão cerca de 7 horas aí, né, sem tomar sequer um gol
quando os dois jogam juntos, né? Essa dupla de zaga do Vasco conseguiu esse feito, né? Que parece ser ali besteira, mas é algo grandioso. 7 horas sem ser vazados, né? Os dois jogando juntos ali. Espero que fique aí muitas horas sem ser vazado aí, né? Fique mais jogos. E enfim, voltando aqui para a escalação, Felipe Coutinho, nosso camisa 10, nosso maestro, o mágico da colina ali criando as jogadas, né? O nosso meia Felipe Coutinho. E lá na frente teremos Nuno na ponta esquerda, Carlos Andrés Gomes na ponta direita. Esses são aí os extremos, né, do Gigante da Colina. E o Ryan como centroavante, voltando ao time titular, né? O último jogo, o Verratti foi titular na vitória por 3-0, né, contra o Bragantino lá em Bragança Paulista. O Ryan tinha sido poupado, né, porque tinha sentido dores no jogo contra o Fortaleza, né, e foi poupado aí para o jogo de Bragança Paulista contra a equipe do Bragantino. E agora o Ryan vai reforçar, né, o ataque do Vasco da Gama. O Ryan é titular absoluto. E com a volta do Ryan, né, com a entrada não, com a volta, porque ele é titular, o Vasco da Gama ganha muito ofensivamente, né, um jogador de muita força, muita habilidade, velocidade, um jogador que tem uma ótima finalização, está numa fase extraordinária, né, muito boa a fase do Ryan, tá fazendo gol de tudo quanto é jeito, né. Jogador que recebeu aí até música da torcida do Vasco, vem sendo aí muito ovacionado, e para muitos aí já é tido como um possível ídolo, né, dessa geração, né, dessa geração da torcida do Vasco da Gama, né, torcedores que estão vindo, né, e tem ali como tem o Ryan ali como um possível ídolo, né? Assim como o Coutinho é para muitos torcedores do Gigante da Colina. E essa é a provável escalação do Vasco, para você não se perder. Vou repetir de novo: Léo Jardim nas laterais, PH e Piton, Cuesta, Robert Renan na cabeça de área ali, nos volantes, Barros e Tietê, Felipe Coutinho, Nuno e também Carlos Andrés Gomes são os pontas, e o Verratti é o centroavante do Gigante da Colina à disposição. O Verratti não, o Ryan é o centroavante, perdão. O Verratti vai voltar para o banco, né? E vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz. Verratti, DVD, teremos Paulinho, teremos Matheus Carvalho, teremos Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Fusato. Esses são os jogadores que estarão à disposição do técnico Fernando Diniz no banco de reservas aí, né? Matheus França, o David, o Matheus França e o Verratti têm aí muitas possibilidades de entrarem ali no segundo tempo, né, para jogar, né, dependendo ali de como tiver o jogo, né, o Vasco estiver vencendo com um placar ali elástico, a possibilidade do Verratti entrar antes ali dos 40 minutos é grande. Se o Vasco estiver ali com um placar muito apertado, um empate, o Verratti provavelmente vai entrar no finalzinho ali, né? Então, o Diniz, ele tem as peças na mão, né? Ele tem o elenco na mão e ele sabe ali o momento para fazer as modificações, né? O Diniz, que voltou da suspensão, né? Tinha cumprido a suspensão e vai estar à beira do campo. O Gigante da Colina, né? Vai estar guiando aí o trem-bala rumo a mais uma vitória contra um São Paulo, né, que ganhou do Bahia no último jogo, né, que disputou da 30ª rodada, ganhou de 2-0 lá no Morumbi. O São Paulo vem aí com a formação diferente. Na verdade, eu não venho acompanhando muito São Paulo, não sei qual foi a última formação que eles utilizaram, né, na vitória sobre o Bahia, mas o São Paulo vem aí num 3-5-2
Essa é a formação do São Paulo. Um 3-5-2, uma formação ali com muitos homens no meio de campo, né? Os laterais ali viram ala, né? Os laterais ficam mais avançados ali, mais ou menos ali no meio de campo, né? Junto ali com os meias, né? Os volantes, e fazem ali, né? Uma trinca no meio de campo. Uma formação que pode dar muito trabalho aí pro Vasco da Gama, né? Que o São Paulo vai botar muitos homens ali no meio de campo, né? Vai ter uma marcação ali um pouco mais agressiva, né? Jogadores tentando fazer com que o Vasco não crie, né? Essa é a ideia do técnico Hernan Crespo. Muitos homens no meio de campo pro Vasco não conseguir criar jogadas, né? O Vasco que vem no 4-3-3. Então, a possibilidade aí é que o Vasco crie alternativas, né? Já que o meio de campo vai estar congestionado, o técnico Fernando Diniz pode jogar nas pontas ali, né? Pode estar utilizando a velocidade do Carlos Andrés Gomes, do Ryan, do Nuno, jogando ali sempre pelas laterais ali, né? Pelas pontas, criando jogadas laterais e utilizando menos ali o meio de campo, né? Porque vai ter muitos jogadores de São Paulo congestionando, né? O São Paulo que tem um time interessante, tem ali jogadores muito qualificados, né? O São Paulo vai vir ali com o Ferrarese na zaga, a Borleda, vem ali também com o Alan Franco no meio de campo, teremos ali o Mailton, teremos Bombadilla, Marcos Antônio, jogadores qualificados, né, lá na frente, o Tapia, Lucas Moura. Então teremos aí um São Paulo com muitos homens no meio de campo, né, numa formação com 3 zagueiros, os laterais ali, o Enzo Dias e o outro lateral aí, que eu esqueci o nome dele, vão jogar como ala ali, né, como meia lateral direito e um meia lateral esquerdo, e vão estar fazendo ali uma linha de 5 ali no meio de campo, né, e na hora de defender vai recuar e vai ficar ali com cerca de 5 homens na zaga ali, né? E mais os volantes ali protegendo, né? O São Paulo bem com a ideia de jogar um pouco mais recuado, né? O São Paulo vai estar muito reativo contra o Vasco, vai estar explorando muito os contra-ataques, né? Então o Vasco não pode deixar a desejar, né? Tem que fazer ali gols, né? Para abrir a defesa do São Paulo, né? E eles vão ter que começar a sair para buscar o resultado e o Vasco aproveitar e matar o jogo, né? Essa é a ideia aí que eu tenho, e com certeza o Diniz já pensou nessas possibilidades aí, né? A última vez que um time que veio com muitos homens ali no meio de campo jogar em São Januário foi aquele Corinthians, né? O Dorival botou ali 4 volantes e complicou a vida do Vasco, né? O Corinthians conseguiu a vitória. Então abre o olho, Diniz, abre o olho, time do Gigante da Colina. Vamos levar esse jogo aí com seriedade, né? Porque o São Paulo é um time muito qualificado, um time que não é essa molezinha toda, né? Que muitos torcedores já estão achando aí que já tá ganho. Tem torcedores aí achando que vai ser 4, 5, 6, 7-1, isso, aquilo, outro. E eu tô vindo aqui com os pés no chão, né? O meu placar é um pouco elástico, é 3-1. Eu tenho convicção aí que o Vasco vai ganhar no mínimo de 2 gols de diferença. Então por isso eu deixei meu palpite aí 3-1, Vasco da Gama em cima da equipe de São Paulo. E o Vasco vai chegar aos 45 pontos e vai desgarrar do São Paulo, aí vai abrir uma vantagem de 4 pontos sobre o tricolor paulista. Tenho convicção e tenho fé que isso vai acontecer, né? E o Fluminense
Tomara ali que deu ali uma tropeçada ali, que o Vasco vai ficar 2 pontos do Fluminense e 3 do Botafogo. O Vasco tem confronto direto contra a equipe do Botafogo na próxima rodada, então seria extraordinário se tudo isso acontecesse nessa rodada, né? Então vamos manter a fé aí, né? E vamos aguardar agora a hora passar aí, né, para vir logo o jogo e a gente aproveitar, né, esse jogão aí do Gigante da Colina. Estou muito otimista que o Vasco da Gama vai conseguir a vitória em cima do São Paulo. Já deixei até meu palpite aí 3-1. Mas pezinho no chão, né? Pezinho no chão, sempre ali com um pouco de cautela, né? Seriedade, nada de soberba, de oba-oba, porque o São Paulo é um gigante também, né, do futebol brasileiro, assim como o Vasco da Gama, né? Então, veremos aí como é que vai ser o jogo, né? Muito ansioso, mas enfim, tem que aguardar, né? O jogo é só 8h30 da noite. O Vasco vai fechar a rodada, se eu não me engano. É a última a jogar nessa rodada. 31ª rodada do Brasileirão 2025. E é isso, torcedor. Deixe seus palpites aí nos comentários. Queria saber o que vocês acham aí, como é que vai ser o jogo, qual vai ser aí o resultado do jogo, né? Se o Vasco da Gama vence com certa facilidade, se o Vasco vai vencer, o jogo vai ser apertado, se vai ser empate ou se o Vasco vai tropeçar. Deixem aí nos comentários aí, beleza? Tamo junto aí, fiquem com Deus aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Tamo junto.